Abra sua Bíblia junto comigo, no livro de Êxodo, capítulo 2. Êxodo, capítulo 2, vamos ler do versículo 11, que diz assim: Um dia, quando Moisés já se havia tornado homem, saiu para visitar os seus parentes e os observou realizando trabalhos forçados. Viu um egípcio bater em um hebreu, um dos seus parentes. Ele olhou para um lado e para o outro, e ao perceber que não havia ninguém por perto, matou o egípcio e escondeu o seu corpo na areia. Um dia seguinte, ele saiu e viu 2 homens hebreus brigando. E ele disse aos que estavam errados: Por que você está batendo em seu companheiro? E ele retrucou: Quem o designou nosso dirigente e juiz? Você quer matar-me da forma como matou o egípcio? Moisés ficou com medo. Claro, ele pensou a forma que o matou o egípcio. Moisés ficou com medo porque pensou, o assunto é de conhecimento geral. Quando o faraó ouviu isto, tentou mandar executar Moisés. Contudo, Moisés fugiu do faraó para viver na terra de Midian. Amém, amados? Até aqui essa palavra, em nome de Jesus. Como eu estava falando, por que muitas pessoas demoram para se cumprir a promessa de Deus? Por que muitas pessoas até não recebem as promessas do Senhor? É algo muito interessante, amado, nós entendermos uma coisa. Quando Deus vai fazer uma promessa para mim e para você, sabe o que Ele faz? Ele faz com que todos os demônios fiquem surdos. Eles não vão ouvir a promessa que você vai receber. Quando você recebe a promessa de Deus, a partir desse momento, o diabo vai ficar louquinho para saber o que Deus prometeu para você. Ele só vai saber se você abrir a boca. E se você abre a boca, você vai ter dificuldade para se cumprir essa promessa na tua vida, porque ele vai trabalhar contra. Ele já trabalha contra, agora vai trabalhar contra diretamente sobre essa promessa que você recebeu do Senhor. E mais, não só isso. No livro de Jó, no capítulo 42, você vai observar que Jó, ele diz assim que ninguém pode frustrar os planos de Deus. Ninguém pode impedir o plano de Deus. Nós e o diabo podemos atrasar o plano de Deus, mas impedir não podemos. E nós queremos sempre que seja cumprido essa palavra em nossa vida. E muitas das vezes, por não sabermos esperar, porque nós vivemos hoje uma geração imediatista, nós muitas das vezes queremos dar uma mãozinha para Deus. E muitas vezes essa mãozinha vai atrapalhar o cumprimento da palavra de Deus na nossa vida. Portanto, meu amado, Deus não precisa de mãozinha de ninguém. Diga para o teu companheiro que está lá: Deus não precisa de mãozinha de ninguém. Será que Deus não é capaz de resolver e de responder para nós? Mas muitas das vezes nós se achamos mais sábios, mais competentes do que Deus, e queremos fazer a nossa parte e a parte de Deus. Quando a Bíblia diz assim: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, Deus está dizendo assim, olha, procure conhecimento, procure me conhecer melhor, procure me conhecer melhor e me servir melhor, porque das tuas coisas cuido eu. Você crê assim? Mas nós muitas vezes não se aguentamos e muitas vezes queremos dar uma mãozinha, falando: não, eu vou ajudar um pouquinho Deus aqui, porque Deus está muito ocupado, Ele está muito atarefado e Ele não vai resolver. Deus não tem esse problema, Ele está atarefado, Ele atende todos nós e conhece todos nós. A palavra nem chegou nos nossos lábios, o Senhor conhece todas. Amém, amados? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas veja bem, amados, o que diz a palavra do Senhor, para nós entendermos um pouco com esse respeito de dar uma mãozinha para Deus. No livro de Gênesis, capítulo 15, verso 13, Deus fala com Abraão e faz uma promessa para Abraão, dizendo para Abraão
que a geração de Abraão vai sofrer por 400 anos. 400 anos Deus agenda a bênção do povo de Israel por 400 anos. Se você pode conferir a tua Bíblia ali, nesse texto, você vai ver que Deus está dizendo, Gênesis 15, 13, sua geração será peregrina e afligida por 400 anos. Quem abriu a Bíblia vai conferir que está exatamente isso que tá dizendo. Agora quando você vai para a Bíblia, e no capítulo 12, versículo 40 de Êxodo, olha o que está dizendo aí. Está dizendo assim, ora, o tempo que os filhos de Israel moraram no Egito foi 430 anos. Pegaram aí? Quem pegou? Deus prometeu a agenda da bênção da geração de Abraão 400 anos, não foi? E aqui diz que o tempo que o povo de Israel foi afligido no Egito foi 430 anos. Isso vocês vão entender agora, amado. O projeto de Deus era o seguinte: 350 anos ali no Egito nascia quem? Moisés, o libertador, aquele que tinha promessa, aquele que a mãe escondeu ali. Deus tinha um projeto para Moisés ser o libertador. Quando faltasse uns 10 anos, Deus começaria a usar a vida de Abraão, a vida de Moisés, e nos 400 anos ele tirou. Mas o que aconteceu? Moisés, ele foi criado por quem? Foi criado pela sua própria mãe. A mãe, como havia uma ordem, um edito ali que matasse todas as crianças, porque diz a história que o povo de Israel aumentava muito. E isso é uma verdade. Se você ler a história de Hitler chamava o povo de Israel, o povo judeu de piolhos, porque ele eliminava alguma coisa, aumentava muito mais. Muito mais ele aumentava. E o faraó falou, colocou as parteiras chegavam lá e Deus tocava no coração deles, não matava. E eles falaram o que para Faraó? Mas vocês não acabaram? Não, quando nós chegamos lá, as hebreias são muito mais fortes do que nós, já deram a luz, não tem como nós matar. Então ele manda matar. E nessa época nasce Moisés. Nasceu Moisés, a mãe ficou alguns dias com ele. A mãe não teve nem o direito de colocar o nome no filho. É a mãe que não teve o direito de colocar a mãe no filho. Sabia disso? Não foi ela que colocou o nome de Moisés. Quem colocou o nome de Moisés foi a filha de Faraó. Baseado no como ela encontrou. Moisés significa tirado das águas. Quem colocou o nome foi a filha de Faraó, que chamou ele de Moisés. E quando aconteceu, Miriam acompanhou todo aquele desenrolar. Moisés dentro do cestinho, descendo. Amado, não era um rio tipo o nosso aqui, que pode ter algum perigo de uma sucuri, de uma ariranha, mas ali era crocodilo. O Nilo era terrível. E o Moisésinho lá deitado, tranquilo, descansando, porque quem está na mão de Deus descansa, amém? Quem está na mão de Deus não se preocupa. Quem está na mão de Deus, a mão de Deus, ele nos protege, amado. E Miriam só acompanhou, até chegou no local aonde as moças com a filha de Faraó estavam ali se banhando, viram aquela criança, ela pegou no colo e já chegou Miriam e disse, você não quer que eu arrume alguém, uma ama para cuidar dessa criança e você ficar... Tem, levou lá diretamente para a mãe. Como é que era o nome mesmo da mãe de Moisés? Eu esqueci o nome da mãe dela. Ah, tá, é assim, gostei. Vocês lembram do nome dele? É isso mesmo, Joquebede. E ela criou o menino até uma certa idade, sem colocar o nome. E agora eu pergunto para vocês, será que essa mãe contou ou não contou a história de todo o povo de Israel, da promessa de Abraão, de libertação deles? Contou ou não contou? Com certeza. Aí ele cresceu. E aqui no texto que nós lemos, ele saiu um dia e ele viu um egípcio maltratando um hebreu. Ele pegou o egípcio, matou o egípcio. Aqui começa Moisés dando uma mãozinha para Deus. Amados, quantos anos tinha Moisés quando ele fugiu do Egito? 40 anos. Quanto tempo o povo de Israel era para ficar no Egito? 400 anos, ficou 430.
430 anos. Moisés fugiu do Egito com 40, ficou 40 em Midian cuidando das ovelhas, e mais 40 em toda a travessia até chegar à terra prometida, que ele não entrou. 120 anos Moisés morreu. Agora veja bem, Deus agendou a bênção do povo de Israel, amém? Deus agendou a tua bênção, amado. A tua bênção está agendada, mas você espera no Senhor, confia no Senhor, não queira dar uma mão, porque pode ser nessa noite a tua bênção, está agendado, pode ser amanhã, pode ser depois, mas deixa Deus cumprir na sua agenda a promessa dele, amado. Não queira dar uma mãozinha para Deus. Moisés atrasou a bênção do povo de Israel. Ele não precisava estar matando, ele não precisava interpretar a bênção do Senhor, a promessa do Senhor. Não vai ser na força da espada, nós somos bastante, vamos matar, vamos acabar, vamos dominar esse negócio aqui. Ele não precisava matar o egípcio, de maneira nenhuma. E daqui a pouco ele viu dois hebreus. A mãe dele disse que ele vai ser líder, que ele ia ser o libertador. Viu dois irmãos dele discutindo, falou assim: ó, por que vocês estão brigando aí? E um diz assim: quem te colocou você por juiz, por dirigente da nossa vida, por líder? Você quer fazer com nós o que você fez com o egípcio? Ele viu que todo mundo estava sabendo, inclusive Faraó, e ele fugiu para Midian. Amado, Israel poderia, a agenda de Israel poderia ser nos 400 anos, mas por causa de Moisés, de uma mãozinha, atrasou 30 anos. Quanto tempo, quem sabe, você está atrasando a bênção de Deus? Quanto tempo? Porque às vezes nós queremos interpretar, entramos com o nosso achismo. Eu acho que é assim, eu acho que vai ser assim. Você não acha nada. As coisas de Deus, quem entende é Deus. Acabou. As pessoas têm muito isso, amado. E outra coisa, como eu estava dizendo, as pessoas chegam num culto abençoado a receber uma palavra profética, uma revelação, uma promessa de Deus. Amado, é amanhã, toda a Guaíra está sabendo: oh, Deus falou comigo. Se fosse uma varada, tenho certeza que ele ficava quietinho. Não foi comigo não, foi para fulano, eu não estava lá. Mas como é promessa, ele quer contar para todo mundo, amado. E é o que o diabo quer. Aprenda uma coisa: conte quando as coisas já aconteceram já. Conte quando as coisas já aconteceram. Aconteceu, Deus vai dar o testemunho. Já aconteceu a bênção. Daí, todo mundo fica sabendo. É assim que tem que ser. Moisés atrasou a agenda do Senhor por 30 anos. Mas Deus é maravilhoso. Como eu disse no livro de Jó, está escrito que ninguém pode frustrar os planos de Deus. Pode atrasar. Atrasou 30 anos, mas que cumpriu, cumpriu. Mas muitas das vezes nesse atraso, nessa mãozinha que nós queremos dar, muitas pessoas sofrem, muitas pessoas morrem, há muito sofrimento. Você já imaginou quanto que o povo de Israel sofreu? Deveria acontecer da forma que aconteceu? Não sei. Deus teve que mudar muita coisa. Deus teve que fazer muita coisa diferente para cumprir a promessa de Deus na vida do povo de Israel, porque estava agendado, amado. Outra coisa que nós vemos, olha a promessa na vida de Abraão. Abraão não tinha filhos. E Deus prometeu para ele, dizendo que ia dar um filho para ele. Disse para ele: olha, Abraão, sai do meio da sua tenda aí e vai para fora aqui, porque eu vou te mostrar um negócio para você. Porque Abraão era mais ou menos parecido com nós. Olha, já passou algum tempo, não tinha filho, Sara não ficava grávida, e ele diz: essa promessa não vai se cumprir. Nós não somos assim? Eu acho que aquela palavra não tinha nada de Deus na minha vida, não. Começa a se queixar, e Deus diz: Abraão, sai para fora. Olha as estrelas, conte as estrelas dos céus. Você pode contar? Assim vai ser a sua geração. Olha a areia do mar, você pode contar? Não, assim vai ser a sua geração. E ele não tem filhos. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Por isso que eu estou falando que ele era bem reclamão. No livro de Gênesis capítulo 15, verso 4, diz assim, ó, olha bem o que diz. Deus falando com ele: seu herdeiro não será esse Eliezer o Damasceno. Porque ele reclamou com Deus. Ó, Senhor, faz tanto tempo que eu saí da minha terra, o Senhor prometeu que a minha geração ser grande, e o meu herdeiro é o Eliezer o Damasceno aqui. Eu não tenho herdeiro. E o Senhor diz para ele assim: olha que seu herdeiro não será o Eliezer o Damasceno,
um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Deus diz isso para ele. Olha o que acontece. Eles vão aonde Deus não queria, desceu ao Egito. Havia uma crise, foi para o Egito. Amados, eu quero dizer uma coisa para você. O povo de Deus não precisa correr daqui para lá. Fica difícil aqui em Guaíra, vou para não sei aonde, vou para não sei aonde. Amado, o povo de Deus prospera até no deserto, porque ele é guardado e protegido pelo Senhor, amém? Não precisa, amado, você correr daqui para lá. Isso é coisa de preocupação de pessoas que não conhecem o Deus que nós servimos. Deus tem todo o poder nos céus e na terra, amém, amados? Então, amado, não precisa. Há gente que está muito preocupada com as coisas da terra, mas eu pergunto para você que serve o Senhor, porventura tem faltado alguma coisa para você? Muitas das vezes, amado, é conveniente para nós sair dos projetos de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você: sair do projeto de Deus vai quebrar a cara. Você quebra a cara. Portanto, cuidado, prudência, porque o diabo também conhece e vai arrumar até algumas estratégias para você pensar que é de Deus. Presta atenção nisso. Desceu para o Egito, não era para descer. Chegou lá no Egito, fez amizade. Sara fez amizade com uma mulher nova, trabalhadeira, disposta, muito animada. Quem era ela? Agar. Ele teve que voltar do Egito. A Sara convenceu Abraão, de levar Agar. Foi a pior coisa que ele fez na vida dele. Às vezes, amado, é de Deus. Deus falou assim, mas você está interpretando. Não é como você está pensando. Deus diz assim: provar e ver de que eu não sou um Deus de confusão. Se você não sente paz, toma cuidado. Toma cuidado. Porque não era para trazer Agar. Agar era um laço do diabo na vida deles. Trouxe Agar. Quando, vamos dizer assim, numa tarde maravilhosa, Agar já tinha limpado toda a casa, feito a comida, aquela disposta ali. De repente Sara dá uma olhada para Agar e diz o seguinte: Abraão, tive um revelamento. Nem uma revelação, eu tive um revelamento. Eu sei como é que vai cumprir a promessa de Deus na tua vida, Abraão. Sara. Como? E às vezes tem muitas pessoas que usam até o nome de Deus, sim ou não? E diz o seguinte: Sara, você vai se deitar, Agar, com meu marido Abraão. Ela vai gerar filho, que esse filho é nosso. De acordo com a cultura era assim. Ela era tida como uma concubina, e todo filho da concubina era filho dos legítimos do Abraão. O Abraão, nesse momento, quem sabe não estava tão forte espiritualmente como nós falamos ontem. Gostou da ideia. Quase 90 anos, a Agar é novinha. Já foi se deitar. Nasceu quem? Ismael. E Deus havia dito o que para Abraão? Antes desse acontecimento, Deus disse: um filho vai ser gerado por você. Mas era ele e Sara, não Agar. Era Sara. Amados, hoje nós estávamos falando com respeito de cultura do passado. No passado, a cultura deles tinham duas mulheres, tinha as concubinas. Mas não foi assim desde o princípio, que Deus diz: deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá a uma mulher. Não duas nem três, é uma. A uma mulher. A cultura deles é problema deles. Todas essas pessoas arrumaram para a cabeça. Porque o que aconteceu? Olha bem, amado, atrasou a bênção de Deus na vida de Abraão. O achismo de Agar, o achismo de Sara e o deitar de Abraão com Agar atrasou a bênção de Deus. Olha o que Deus teve que fazer, amado. Teve que ter uma confusão entre Agar e Sara, e Ismael e Isaac, e Sara chegar ao ponto, amado, porque há alguma coisa que é da vontade permissível de Deus, amém, amados? Tem coisa que é uma aparente desgraça, mas é a vontade permissível de Deus. Deus permitiu que acontecesse isso, e Sara chega até Abraão e diz o seguinte: você vai escolher hoje, ou eu ou essa uma aí.
Abraão podia dizer o seguinte: foi você que me deu ela, foi você que quis trazer ela, não fui eu. Mas Deus diz para Abraão o seguinte: o que Deus diz para Abraão? Faça tudo o que Sara te pediu. Olha o que Deus estava permitindo. Abandonar uma mãe com um filho. Mas Deus estava fazendo isso porque Sara e Abraão quiseram dar uma mãozinha para aprovar, para receber a promessa de Deus. E o que aconteceu? Despediu Agar e Ismael somente com um odre e um pão. Um odre de água e um pão. Amado, Abraão era rico. Abraão poderia matar um boi inteiro e carne que tinha ali e mandar para ela sustentar por uns 30 dias, mas só foi mandado porque Sara disse: você não vai dar nada para essa mulher, você não vai dar, despede ela já. E era um pão e um odre d'água e acabou. Ao nós olharmos isso, nós falamos: mas que ruindade. Que Deus ruim, não. Muitas das vezes Deus, para cumprir a sua palavra na nossa vida, Ele tira nós que estamos fora do trilho de Deus e coloca de volta aqui nesse trilho. E para trazer de volta aqui dói. Para trazer de volta o trilho da história de Deus dói. Sofre. Você já imaginou o sofrimento de Abraão, da família de Abraão? Tudo por culpa deles. Não era culpa de Deus, porque querer dar uma mãozinha, uma interpretação. Amado, quantas pessoas, amado, que querem interpretar o que Deus está dizendo. E muitas das vezes não é uma interpretação correta, é achismo. Porque ele quer rápido, porque ele quer do jeito dele. Mas as promessas de Deus não é do nosso jeito, é do jeito de Deus, amado. Se você tem promessa, deixa Deus cumprir na tua vida. Não queira dar uma mãozinha para Ele de jeito nenhum. Só vai atrasar o que Deus tem para você. Se Deus disse: olha, eu vou abrir uma porta para você, espera. Deus vai abrir uma porta. Ele vai dizer para você assim: está faltando alguma coisa, meu filho? Está faltando alguma coisa, minha filha? Não, então espera. Vocês entendem quando Davi diz assim: esperei o quê? E nós somos o quê? Ansiosas. E ser ansioso é a mesma coisa de ser incrédulo com aquilo que Deus está falando. Queremos que as coisas aconteçam mais ou menos do nosso jeito. Nós falamos assim: olha como é que nós fazemos. Igualzinho o general Naamã, igualzinho nós somos. Igualzinho. O general Naamã chega e diz assim: eu vou chegar, vão me receber com tapete vermelho, porque eu sou o general. E aí o homem de Deus, o profeta Eliseu, vai me recolher na sua sala principal. Vão trazer para nós ali um banquete para nós, porque eu sou importante. E ali eu vou falar com ele, vou tirar a minha farda, vou mostrar aonde é a lepra. Ele vai invocar o seu Deus e eu vou ser curado. Eu vou dar presente para eles e volto para a Síria sorrindo e saltando de alegria. Não foi isso que ele pensou? E eu pergunto: saiu do jeito que ele pensou? Assim somos nós, amado. Nós programamos tudo. Eu vou lá, eu vou ganhar tanto, isso aqui, vou fazer mais isso, amado. Não é do teu jeito. Não é do teu jeito. Segurei. Deus está falando com gente aqui nessa noite. Não é do teu jeito. Não é da maneira que pessoas começam a arrumar para você. É do jeito de Deus. Espera. Você tem dúvida com respeito se é de Deus ou não é de Deus? Não é tempo. O tempo de Deus ainda não chegou. O dia que chegar o tempo, você sentirá paz. E você não tem paz. Você tem dúvida. Se você aguardar a palavra de Deus, a bênção não vai atrasar. Se você continuar ansioso, a bênção vai atrasar. Creia, espera em Deus. O jeito de Deus é melhor. A maneira de Deus não é como eu quero. A maneira de Deus chega com um jeito que eu não entendo. Mas milagre não precisa explicar. Eu receber e dar glória a Deus, amém. Todos nós queremos que as promessas se cumpram em nossa vida.
Abraão atrasou. Nasceu Isaac ou não nasceu Isaac? Cumpriu a palavra do Senhor ou não cumpriu a palavra do Senhor? Mas com certeza teve alguns atrasos. Por causa do quê? Porque eles quiseram dar uma mãozinha para Deus. Agora, amados, presta atenção nisso. Olha a promessa de alguém que cumpriu ao pé da letra o que Deus pediu. Josué. Eu poderia citar muitos aqui, mas eu quero citar aqui, ó. Josué foi o substituto de Moisés, o líder de Israel. A primeira missão, o primeiro passo que eles tinham que dar é entrar na cidade de Jericó. A cidade de Jericó era fortificada. Ele olhou para aquilo, viu que era impossível para ele entrar. E num dia à tarde ele estava ali a meditar, ele teve uma visão, ele viu aquele homem, perguntou se era por eles. E ali o Senhor fala com Josué. Josué capítulo 6, verso 2. Disse o Senhor a Josué: entrego na tua mão Jericó, seu rei, seus homens valentes. Deus fez uma promessa, não fez uma promessa para ele? De entregar o quê? Jericó. Jericó era fácil de entrar? Seus muros eram grandes. Seus soldados eram valorosos, valentes. Seu rei cheio de estratégias. Mas o Senhor disse para ele: Josué, eu te entrego Jericó, seu rei e todos os homens valentes. E ali o Senhor dá para ele o que ele precisa fazer. Olha o que Deus diz para ele. Às vezes o que Deus pede para nós, amado, sai fora da nossa lógica humana. Mas se Deus pedir, obedeça. Eu digo sempre, se Deus falar para mim, plante bananeira, eu vou plantar bananeira. Porque Ele pediu. É Ele que manda. Olha bem que disse: vai contornar a cidade uma vez por dia, por 6 dias. Tá bom, Senhor? O que mais? No 7º dia vocês vão rodear 7 vezes. O que mais, Senhor? Na 7ª vez os sacerdotes vão, outra coisa, 7 sacerdotes vão levar 7 trombetas de chifre de carneiro. Não era de chifre de boi, não era de chifre de vaca, não, era de chifre de carneiro. Deus pediu dessa forma. Nós temos um jeitinho brasileiro, amado. Será que pode ser isso aqui mesmo, né? Eu estou ofertando. É o que Deus pediu, não é o que você acha. 7 sacerdotes, 7 chifres de carneiro, trombeta tocando. Nesse dia, no 7º dia, depois de rodear 7 vezes, eles vão tocar, dando um zunido prolongado, e o povo vai gritar. A hora que fizer isso, eu vou derrubar os muros de Jericó rente ao chão. Foi a promessa de Deus. Josué passou isso e cumpriu à risca. Seria assim: missão dada, missão cumprida. Missão dada, missão cumprida. Ele fez exatamente, rodeou a cidade uma vez. Sabe quantos quilômetros dava? 8 quilômetros dava para rodear toda a cidade de Jericó. 8 quilômetros. Então no 7º dia eles rodearam quantas vezes? 7 vezes. Quantos quilômetros? 56 quilômetros. 56 quilômetros rodaram, e ali eles estavam prontos agora. Tocaram a trombeta, pôs um nido prolongado e gritaram. Quando eles fizeram isso, as muralhas veio ao chão, rente ao chão, como se fosse uma implosão. Veio rente ao chão, e eles foi entregue a cidade, o rei e os homens valorosos. Por quê? Porque ele cumpriu, e rapidamente se cumpriu a promessa na vida dele, porque ele cumpriu o que Deus pediu na vida deles. Você tem promessa? Tem promessa? Será que você não está dando uma mãozinha para Deus? Você tem reclamado assim: por que não se cumpriu na minha vida ainda? Tem pessoas aqui que têm promessa há 20 anos, que Deus prometeu e não se cumpriu ainda. Por quê? Porque Deus falha? Porque não é de Deus? Não, porque você muitas das vezes faz com que isso atrasa. A culpa não é de Deus. A culpa não foi do profeta que entregou para você essa palavra. A culpa é tua, por querer dar uma mãozinha para Deus. Deixa Deus cumprir da sua maneira. Não queira dar uma mãozinha para Deus.
Deixa Deus cumprir do jeito dele, da forma dele, porque da tua forma pode falhar e vai atrasar e vai doer. Muitas pessoas vão sofrer depois disso. Portanto, meu querido, deixa Deus cumprir na tua vida a promessa dele. Amém?